Olá pessoal, vamos estudar a tabela periódica. Mas antes disso, gostaria que vocês se inscrevessem no canal e dessem aquele like, beleza? Vamos lá. Vocês conhecem algum elemento químico? Vocês conhecem a tabela periódica? A origem da tabela periódica ocorreu no século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. No início do século XIX, os químicos possuíam conhecimento sobre diversas características: densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico, dentre outras, de 30 elementos químicos. Esse conhecimento serviu de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que procuraram propor formas de organizar os elementos químicos, ou seja, a tabela periódica que conhecemos hoje. Na verdade, teve várias origens, já que ao longo da história, muitas tentativas foram realizadas. O químico alemão Johann Wolfgang de Born organizou a primeira tabela periódica da história. Ele apresentava os 30 elementos químicos conhecidos até então e foi batizada por tríade. De Born denominava de tríade porque os elementos foram organizados em grupos de 3. Cada grupo apresentava elementos que possuíam características químicas semelhantes. Um exemplo que podemos dar é o lítio, de massa atômica 6,9, o sódio, de massa atômica 23, e o potássio, de massa atômica 39. Um fato interessante em relação às tríades de De Born é que a massa do elemento central da tríade era exatamente o resultado da média aritmética entre as massas atômicas dos outros dois elementos da tríade. Um exemplo, a massa atômica do sódio era igual à massa atômica do lítio mais a massa atômica do potássio dividido por 2. Um outro método de organizar a tabela periódica foi por Alexandre Chacotois, chamada de parafuso telúrico. No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chacotois resolveu propor uma organização dos elementos químicos conhecidos na época, para facilitar a aplicação deles na mineralogia. A tabela de Chacotois foi denominada de parafuso telúrico. Chacotois distribuiu os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica ao longo da faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Chacotois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. O ano foi passando e outras formas de organizar a tabela periódica surgiu. A Lei das Oitavas foi o nome proposto pelo químico Newlands no ano de 1865. O fato de Newlands também ser músico, ele montou a tabela de acordo com as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Newlands organizou os 61 elementos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em uma coluna vertical. Cada uma das colunas verticais possuíam 7 elementos. Uma é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava, e assim sucessivamente. Tabela periódica de Mendeleev. Mendeleev, durante seus trabalhos com os elementos químicos, tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica.
Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhança dos elementos. Tabela periódica de Moseley. No ano de 1913, o químico inglês Henry Moseley, a partir da tabela periódica proposta por Mendeleev, montou a tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. Diferentemente de Mendeleev, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos de mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. A tabela periódica proposta por Moseley não sofreu nenhuma grande modificação. Na verdade, passou por algumas atualizações, já que alguns elementos químicos foram descobertos. Comparando-a com a tabela atual, a tabela de Moseley não apresentava, por exemplo, os elementos químicos de número atômico entre 110 e 118. Além disso, a série de actanídeos estava localizada acima das séries dos lantanídeos. A última vez que a tabela periódica foi atualizada foi em março de 2018, com o descobrimento do rutênio como um quarto elemento de propriedades magnéticas, parte oficialmente dela.